Sentar. Hoje a Santa Igreja celebra a solenidade da Santíssima Trindade. É o dogma mais importante. Qual é o Deus que nós adoramos? É um só Deus mesmo? Somos monoteístas? Sim. Mas é o mesmo Deus dos judeus do Antigo Testamento? Sim. Mas Deus é um só. E como agora se fala de três, um só, mas em três pessoas. Começamos então a nos aproximar desse mistério, meus irmãos, que só Jesus podia nos revelar, mas que, como vimos na leitura do Evangelho, Ele não podia revelar naquele primeiro momento que Ele esteve conosco. Ele mesmo diz no capítulo 16 do Evangelho de São João, como vimos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora. Veja, depois de 2000 anos dessa revelação, de estudos, de oração, de tanta experiência dos santos, nós temos dificuldade de compreender esse mistério. Imagine no tempo de Jesus. Por que Jesus não falou explicitamente da Santíssima Trindade? Porque aquelas pessoas não estavam preparadas, nem os apóstolos. Somente com a força e a sabedoria do Espírito Santo é que a igreja começa a entender esse mistério. Um só Deus em três pessoas que não são três deuses, mas são um só Deus. Por isso que Jesus disse: vocês esperem o Espírito Santo, que quando Ele vier, Ele vos ensinará todas as coisas. E por isso que domingo passado nós celebramos a solenidade de Pentecostes. O Espírito Santo foi nos dado. E o Espírito Santo, como Jesus havia prometido, começou a revelar esses mistérios, que já foram, claro, revelados pouco a pouco, desde o Antigo Testamento, mas que com Jesus ficou bem mais explícito, e na força do Espírito Santo foi esclarecido e declarado como dogma de fé. Adoramos o único Deus, somos monoteístas, como os judeus, como os muçulmanos, mas o nosso Deus, o Deus de Jesus Cristo, é Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós ouvimos na primeira leitura um desses indícios da Santíssima Trindade no Antigo Testamento. É a leitura do livro dos Provérbios, capítulo 8. Quando a sabedoria de Deus, como uma pessoa divina, fala: o Senhor Deus, o Pai do céu, me possuiu como primícia de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes das origens da terra, fui gerada quando não existem os abismos. Se nós pegarmos o credo niceno-constantinopolitano, a gente vai entender que aqui já é uma fala de quem? De Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. No credo diz assim: creio em seu único Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus de Deus, luz da luz, gerado não... Aqui está falando da sabedoria incriada, da sabedoria que é uma pessoa divina,
diferente do Pai. E nós agora sabemos, diferente do Espírito Santo. Então, Deus é um mistério tão grande que Deus foi revelando aos poucos. Porque se Deus já dissesse, eu sou Pai, Filho e Espírito Santo, o que é que o povo, cercado de povos que adoravam diversos deuses, por exemplo, o panteão dos mais conhecidos é o grego. Nos gregos tem o Deus Pai, sim ou não? Sim, Zeus. Tem o Deus Filho, tem Apolo. Tem a deusa mãe, tem Artemísia, ou Semíramis. Por isso você vai entender também porque Nossa Senhora faz questão de não aparecer. Primeiro porque ela é humilde, ela nunca quer roubar o lugar de Jesus. Depois, porque ela como criatura, muito facilmente, por ser a mãe de Deus, um Deus feito homem, um Deus que se encarnou na sua segunda pessoa, a pessoa do Verbo de Deus, facilmente iam pensar que Nossa Senhora era Deus, era como a deusa mãe. Os pagãos que foram criados naquela religião, facilmente iam confundir, então achar que nós adoramos 3 deuses, não um só Deus. E o mistério está todo aí. Não são, eu vou repetir isso até a exaustão, não são 3 deuses, são um só Deus, é um só Deus em 3 pessoas, como um triângulo equilátero, é apenas um triângulo, mas se tirar uma das partes, um dos catetes, uma das suas partes, ele não é mais um triângulo, ele é qualquer figura, mas não é mais um triângulo equilátero, mas um só triângulo formado de 3 partes verdadeiramente iguais, daí equilátero, a mesma medida de cada lado. Inclusive esse era o símbolo da Santíssima Trindade. Se chega naquelas catedrais antigas, o pessoal hoje pensa que é a maçonaria. Olha a maçonaria na igreja. Não, foi a maçonaria que roubou esse símbolo da igreja. Um triângulo com o olho dentro, o olho de Deus que tudo vê. Isso era o símbolo, era o primeiro símbolo da Santíssima Trindade. Tem nada de maçonaria. Maçonaria só tem 200 anos. 200 anos atrás eles pegaram esse símbolo, por isso que a igreja não fala mais desse símbolo. É usado pelos iluminados, pelo não sei o quê. Pronto. Era o símbolo da Santíssima Trindade. Um só Deus em 3 pessoas. Ou às vezes, como você vê aqui na capela da Santíssima Trindade, 3 arcos interligados, formando na realidade um grande triângulo de 3 círculos. Já viram esse símbolo que tem aqui na capela, por exemplo, na frente? Não é? São os símbolos, vamos dizer assim, que a igreja tenta explicar de uma forma muito simples. Ou o sentido de que quem é pai aqui levante a mão. Você, para os seus filhos, você é pai. Mas para os seus pais você é, e para a sua esposa você é o marido. Uma só pessoa com 3 dimensões. É a mesma pessoa, mas para uma é uma coisa. Então Deus é um só, enquanto substância divina. Mas Ele é Pai porque Ele olha para Ele mesmo, a sua imagem perfeita é o seu Filho. E o Filho, como é igual ao Pai, se devolve completamente ao Pai. E esse mistério de amor é tão grande que entre eles é uma pessoa subsistente que os liga eternamente em Deus. Como um motor. O motor não cria energia, a energia existe. Ele gera. Assim Deus não criou as pessoas da Santíssima Trindade. Elas sempre foram assim. Deus sempre foi assim. Então, nós vemos também no Antigo Testamento revelações ou indícios dessa revelação. Por exemplo,
na criação, no capítulo 1 que nós vimos ontem no nosso encontro, Deus fala: faça-se a luz, e a luz é feita. Deus, faça isso, faça aquilo, e tudo vai sendo feito. Deus é o Criador. Só Deus pode criar, como vimos no Salmo 8 que cantamos. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. É o Pai, o Criador. Só Ele pode criar, e Ele cria com a sua palavra, com o seu verbo eterno, que se fez carne, singular, faça-se. Como é? Façamos. Claro, os teólogos, exegetas explicam, isto aí é um plural majestático, como o rei diz, nossa majestade. A gente diz vossa majestade, mas é uma pessoa no singular, mas é o que ele representa. Então é o chamado plural majestático. Mas mais do que isso, mostra que na criação do homem, o homem criado à imagem e semelhança de Deus. O que é a imagem de Deus? Jesus Cristo. E qual é a semelhança com Deus? É o Espírito Santo, é o amor. Então, o homem foi criado pelo Pai, à imagem de Jesus, com o pensamento de Deus, que é Jesus Cristo, e com o coração de Deus, que é o Espírito Santo. A capacidade da razão, da inteligência e da vontade, do amor, do coração, da liberdade. Por isso, meus irmãos, vemos também essa trindade representada e já muito representada para nós na primeira família que Deus criou. Quando Deus criou o homem, primeiro criou Adão, não é? Adão deu nome, Deus fez passar todos os animais, as plantas, Adão deu nome a tudo, mas ele sentia sozinha, sentia uma solidão, um vazio. Por isso que Deus, não é? Na pessoa de Adão, do homem, viu a própria figura do Pai Criador. Quis se ver ali como o homem fosse o co-criador com ele, gerasse seres que fossem também a sua imagem, junto com a bênção de Deus. E aí, nosso Deus faz Adão adormecer e tira do seu lado, do lado do seu coração, da sua costela, a mulher. E quando Adão acorda e olha, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Aqui a mulher que é sinal, se o homem é sinal do Pai do céu, a mulher é aqui na terra, sinal do Espírito Santo. Por isso que Nossa Senhora, que vai ser a nova Eva, ela vai ser a cheia do Espírito Santo, para poder gerar Jesus. E Deus dá logo a ordem: crescei e multiplicai-vos, abençoai-vos. A bênção dos filhos não foi tirada nem com o pecado original. Eu acho linda. Ó Deus, que nem pelo pecado original tiraste essa bênção de multiplicar, de crescer, de ter filhos. Muitas bênçãos foram tiradas do homem. Por exemplo, o homem, antes de pecar, ele não sentia dor, ele não morreria. Ele tinha os dons chamados preternaturais. Tudo isso ele perdeu, tudo isso nós perdemos. Mas essa bênção de gerar filhos, de ser co-criador, junto com a mulher, unidos, um de frente ao outro. Por isso, aqui, casais, preste bem atenção. Toda sexualidade diferente do que Deus criou, e de onde pode vir um filho, é pecado. Frei, é pecado o sexo oral, sexo anal, totalmente abominável a Deus. Me perdoe, a boca que recebe nosso Senhor não pode ser usada
Deus não criou a boca, nem muito menos, vocês sabem o que? Para sexo, para o prazer sexual. É um prazer vazio. É tanto que o sexo fora do natural de Deus vira uma perversão. Por que é que Sodoma foi destruída? E hoje até o sexo anal é chamado de sodomia. Porque foi esse o pecado ali de Sodoma, que Deus não suportou e destruiu aquela cidade. Muita santidade, meus irmãos. Sexualidade dentro do casamento é algo santo. A igreja tem tabu com a sexualidade de forma nenhuma. A igreja tem cuidado, porque você tem uma fonte que jorra água limpa. Pode estar cheia de barro ao redor, mas é uma água tão pura, um manancial. E se você começar a chafurdar aquela fonte, o que é que vai acontecer com ela? Ela pode secar ou pode virar uma água muito contaminada. Por isso as fontes da vida, Deus abençoa a sexualidade. O pecado original foi o sexo? Claro que não. O sexo dentro do casamento, e foi Deus que casou. Quem criou o casamento não foi o homem, não foi a sociedade. Quem criou a família foi Deus, e criou a família à imagem e à semelhança da família divina, da Santíssima Trindade. Os meninos perguntaram assim: Frei, eu tiro a imagem da Santíssima, da Sagrada Família e boto a imagem da Santíssima Trindade? Eu disse: não. De primeiro nas nossas casas tinha justamente isso. Não sei se vocês lembram. A figura do Pai, abaixo do Pai o Espírito Santo, e abaixo tinha São José, Nossa Senhora, o Menino Jesus. Se você visse de alto para baixo, o Pai, o Espírito Santo e o Filho. Se você visse do lado, na horizontal, era São José, o Filho e Nossa Senhora. A família é a trindade aqui na terra, uma só família, uma só carne, homem e mulher, um só. Por isso que o casamento é tão sagrado, porque foi Deus. E disse mais, eu sempre digo isso: Adão e Eva nem tinham pai, nem mãe, nem tinham umbigo. Feliz era Adão que não tinha sogro nem sogra. Quem aí tem as dificuldades, peça a graça da bênção de Adão. Mas Deus dá a ordem: o homem deixará pai e mãe. Ele nem tinha, mas porque Deus estava dando para todos os homens. Casamento é coisa sagrada, é deixar a sua família. E agora, aí está a sua família, aí está a imagem da Trindade, aí está o plano de Deus para a sua vida. Então, Adão, Eva, e o primogênito de Adão e Eva, quem é? Caim. Porque ele, infelizmente, pecou, depois do pecado dos seus pais. O que é que Caim fez com seus irmãos? Com seu irmão? Matou por inveja. Deus então viu que essa primeira família que ele tinha criado, a imagem da sua própria família do céu, não deu certo. Infelizmente, Satanás, como nós vimos ontem, conseguiu enganar, mas eles sabiam e por fraqueza caíram. Mas a misericórdia de Deus é tão grande, que na plenitude dos tempos, quando ia enviar o seu próprio Filho para nos salvar, para nos trazer de volta para o seu coração, para poder derramar sobre a igreja que ele ia criar nesse mundo. Qual é a esposa de Jesus? É a igreja. Tal como Adão, dormente, do seu lado aberto, saiu Eva, também do novo Adão, quando estava dormente, dormindo, morto na cruz, o ladrão, o soldado abre o seu peito, traspassa, e do seu coração sai o quê? Sangue e água, sacramentos da igreja. A igreja é a esposa de Cristo, nasceu do lado aberto, do novo Adão. E agora Jesus mostra que o amor não é só o amor físico entre um homem e uma mulher,
mas é também, existe um outro amor, existe outro matrimônio que se chama celibato, castidade. Por que então que os sacerdotes não se casam? Que os sacerdotes querem viver a mesma dimensão de Jesus Cristo. Ou uma pessoa celibatária, ela não está fechada à vida no sentido de que não pode ter filhos biológicos. Tem um coração tão grande que uma esposa, ou um marido, ou filhos biológicos não pode conter. Seu coração é dilatado. E toda a igreja agora é a sua esposa, é a sua família. Seus filhos são todos os filhos de Deus que Deus lhe confiar. Então Deus agora, através também de um casamento, Nossa Senhora e São José, reconstrói esse projeto de família. Homens, aqui está. Você quer parecer com Deus Pai? Olhe para São José. O trabalho, o silêncio, a honestidade. Tudo que um homem precisa ser, São José tem. O cuidado com a sua esposa, cuidado com Jesus, a fé. São José que levava seu filho, sua esposa, desde pequenininho, para todo ano, caminhando quilômetros e quilômetros para Jerusalém, porque 40 dias leva ao tempo para apresentá-lo. Sabe, eles estavam acima da lei, eles estavam com o próprio Deus, mas não diziam, não vamos rezar em casa, não, obedeciam, participavam. Um exemplo para nós. Tinha Jesus ali, mas tinham que trabalhar. Nós estamos Deus dentro de nossa casa. Jesus, faz um pirlim-pim-pim aí, hoje eu não estou com vontade de trabalhar não. Tchum! E tem pão com fartura. Quem é que mandou transformar pedra em pão? Foi São José? Quem foi? Cuidado com essas facilidades. A vida é feita de trabalho, de silêncio, de obediência. Nossa Senhora, que mulher está o exemplo de vocês. Uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher sábia, sabe o lugar dela, não fica na frente, mas fica do lado do seu esposo. Aquela mulher que sabe ser mãe, sabe ser esposa, tem o seu valor, sabe da sua dignidade, uma mulher de oração, uma mulher de firmeza, uma mulher de fé. Quando todos estão desesperados, ela sempre com a palavra de esperança. Mulheres, sejam santas, minhas filhas. Não sejam como Eva, que pecou e levou seu marido, sua família à ruína. Seja como Nossa Senhora. Uma mulher santa santifica o seu lar. Veja, começar das vestes. Não é puritanismo, nem tradicionalismo, nem besteira. Não. Mas veja como se veste Nossa Senhora. Quem aqui é filha de Nossa Senhora? Levanta a mão, as mulheres. Você acha que Nossa Senhora está feliz com o seu jeito de se vestir? Será que Nossa Senhora está feliz como você tem se comportado? Também não é moralismo, não é para atacar ninguém. Mas olhe mais. Tem uma canção tão bonita. Vede como se veste a mãe do Senhor. Não é? Nossa Senhora disse a Santa Jacinta, 1917, que iam aparecer muitas modas que iam ofender muito o coração de Deus. No começo da comunidade a gente tinha um cuidado tão grande com as roupas, sempre falava. Hoje em dia, se a gente tiver cuidado, é homem e mulher, uma roupa feia, marcando o corpo. Mas a maldade está no outro. Você é um anjo, uma santa, um santo. Veja se Jesus está feliz. Veja se nós estamos dando um testemunho de como nos vestimos. O nosso corpo é templo do Espírito Santo.
Quantas vezes a gente vem da igreja, tem que fechar os olhos. Casamento, eu mesmo não faço mais casamento de quem eu não conheço. Eu dizer até de quem a gente conhece, a gente tem medo, imagine de quem não conhece. Você chega lá, é cada coisa, e fica assim, o corpo de Cristo. Que o marido fica com os olhos desse tamanho, pensando que a gente está... Mas por que o diabo não falou com essa infeliz e abençoada para não se vestir? Uma cauda desse tamanho e os... Mas glória a Deus. Aqui está a resposta da Santíssima Trindade. Quer entender a Santíssima Trindade? Olhemos para esta família. Um Deus que é um só coração, uma só alma, mas um só amor, uma só vontade. A Trindade, meus irmãos, é a resposta para esse mundo. É a unidade na diversidade. Cada um é um, como na família. O marido é um, tem suas qualidades, seus defeitos. Não que Deus tenha defeitos, né? Mas tem suas propriedades. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. A esposa é de um jeito, o marido é de outro. Mas é um só coração. O amor une tudo, como o Espírito Santo, que é o amor do Pai e do Filho, une o Pai e o Filho, e eles se tornam um. Por isso Jesus disse: Pai, assim como eu e o Senhor somos um, eu espero que o meu amor esteja nele, que eles sejam um conosco, como eu sou com o Senhor. O sonho de Jesus é nos levar ao coração do Pai, nos tornar cheios do Espírito Santo, pela força da sua redenção, do seu sacrifício. Por isso, no final desse encontro, não é à toa, nós nem pensamos, mas não é coincidência, é providência. Deus nos dizendo: voltemos ao essencial, voltemos a amar nossa família, a querer a salvação, voltemos para o Pai, voltemos em nome de Jesus, arrependidos, não é? E peçamos essa graça de ser cheios do amor do Pai e do Filho, que é o Espírito Santo. E aí o céu começará aqui para nós, não é? Como vai ser triste a gente não poder participar do céu, porque a gente não vive esse céu já aqui na terra. O céu começa no seu lar. Diga para quem está aí do seu lado: o céu começa na nossa casa. Vamos transformar nossa casa num céu. Uma das coisas mais tristes é quando alguém diz: minha casa é um inferno. Não é? Quero terminar com a imagem que eu acho muito interessante do céu e do inferno. Veja o que é onde há amor e onde há egoísmo. Diz que a pessoa chegou no céu e era um grande banquete, e as pessoas lá estavam assim. Todo mundo queria, com fome, queria comer, mas os garfos, os talheres, as colheres, era tudo enorme, muito grande. Você não podia colocar assim, servir-se. Podia servir com as mãos, tem que servir com os talheres. Você não podia colocar na sua boca, ia tudo por fora, e era uma coisa horrorosa. Então se descobriu no céu uma maneira de se alimentar. Um pegava a colher, ou o garfo, o outro a mesma coisa, um ficava um de frente ao outro. E alimentava o outro, e o outro, por sua vez, alimentava o outro. Os dois comiam, porque eram alimentados pelo amor, pela união. O inferno era aquela coisa horrorosa, os alimentos ali,
mas todo mundo querendo só ser, eu tenho a raiva do outro, não quero que o outro se alimente, eu quero comer tudo, é tudo para mim, e fica morrendo de fome porque jamais vai alcançar comer, não dá de comer a ninguém, por isso vive na fome. Quem não ama nunca vai ser feliz. Quem ama sempre vai ser feliz, vai permanecer em Deus e Deus vai sempre permanecer nele. Claro que é difícil, vocês vão me dizer, Frei, é fácil falar, é verdade, né? Nossas famílias têm nossos desafios, têm grandes desafios, tem tempo também que a gente está melhor, tem tempo que a gente está mais difícil. Amar dói, né? Amar dói, a ponto de Jesus ter dito que não há maior prova de amor do que dar a vida. E como é que Ele nos deu a vida? Sangrando, morrendo, se expondo, se doando, sendo o nosso alimento, para que a gente não passe fome. Por isso que a Eucaristia é já um pré-anúncio do céu, é esse Deus que se faz nosso alimento. Ele podia muito bem querer que a gente o alimentasse, não é? Mas Ele se dá a nós. E com esse amor tão grande, amor com amor, a gente se devolve, a gente se torna capaz de amar a Ele acima de tudo e de todos, e de amar o próximo como Ele nos amou, se doando. Daí a beleza de uma mãe que descobriu o amor de Deus, de um pai que descobriu o amor de Deus, de um filho que experimentou que seu verdadeiro pai, sua verdadeira mãe, é o céu, é Deus Pai, é Nossa Senhora, e agora ele pode perdoar e amar. Ele entendeu que ele nasceu naquela família talvez tão complicada, com aquele pai tão desencontrado, como um ato de amor para Deus. Ele sim precisaria ter sido amado pelo seu pai, cuidado pela sua mãe, mas Deus cuidou dele, por isso que ele sobreviveu, por isso que apesar de tudo que ele passou, no lugar de se tornar até pior do que o pai e a mãe, ele se tornou uma bênção. Ele teve tantas outras oportunidades. Deus cuidou dele de mil maneiras, inclusive através da igreja, da religião, da fé, tendo uma oportunidade que seus pais não tiveram de conhecer o amor de Deus, talvez até tão jovens, como a gente vê alguns aqui. E ele entende que agora ele vai poder amar, que ele nasceu daquele pai difícil para levar aquele pai para Deus. Nasceu daquela mãe complicada, coitada, mas não vai desistir dela, vai levá-los para Deus. A ordem natural seria os pais cuidarem dos filhos, mas Deus confiou tanto nele e nela, que deu essa graça dele cuidar até daqueles que deviam cuidar deles, e não tiveram essa graça, não tiveram essa oportunidade. E a gente vai entendendo que até quando permite algum mal, é para o nosso bem, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, que Deus nunca perde nenhuma das batalhas, que essa Santíssima Trindade é só amor, e que nós queremos viver eternamente nesse mesmo movimento de amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creio em Deus Pai,